próprio Jesus, diz a palavra do Senhor, ele estava cheio do Espírito de Deus, ele estava passando, meus amados irmãos, e diz que lá adiante vinha uma mulher chamada viúva de Naim. Ela vinha com seu filho, era um cortejo fúnebre, era um velório que vinha vindo lá adiante. Lá vem a lei de novo, lá vem Jesus com o Espírito de Deus quebrando o protocolo, lá vem, meus amados, o cortejo da morte, e do lado de cá, meus amados, vem o cortejo da vida. Do lado de lá vem o príncipe da morte, vinha um defunto no esquife, vinha uma mulher triste, e do lado de cá vinha Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus, o verbo do princípio, aquele que transforma, aquele que tira o homem da morte. Ele vinha deste lado, e segundo a tradição, diz a palavra do Senhor, que todo homem judeu, ele não podia tocar em coisa morta, ele não podia tocar num defunto. Se ele tocasse num defunto, ele ficava imundo. Olha aí a lei de novo, olha a tradição de novo. E agora, meus amados irmãos, aquela mulher vai indo com seu filho, e vai indo o sacerdote do lado dela, 10 metros de distância. Por quê? Porque não podia chegar perto. E agora, meus amados irmãos, aquela mulher tinha que fazer o quê? Ela tinha que ser rápido. Ela tinha que levar o seu filho, enterrar o seu filho, fazer o velório do seu filho e ir ligeiro, porque o sacerdote tinha pressa. Mas Jesus, meus amados irmãos, ele para de frente naquele velório, ele olha para os olhos daquela mulher, ele sonda o coração daquela mulher, ele vê toda a tristeza daquela mulher, ele olha lá dentro dos olhos e vê que aquela mulher está muito triste, era o único filho dela, e ele olha para o sacerdote, e ele vê a lei ali no corpo do sacerdote, ele vê a lei na mente do sacerdote, homens que só se levantam para reclamar, se levantam para atacar os homens de Deus, se levantam para atrapalhar a obra de Deus, homens que não deixam a obra de Deus ir avante, e o Senhor olha e diz, bota a mão no peito do defunto e diz, homem, sai da morte e vem para a vida. Agora aquele sacerdote olha e diz, Senhor, não toca porque ele é imundo. O Senhor Jesus tocou naquele homem e devolveu a vida àquele homem. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que se você esta noite se encontra numa situação deitado num esquife, com a sua vida espiritual morta, e a lei está ao teu redor, e o inimigo promotor, o diabo, está dizendo não há chance, não há solução, você está morto. Eu quero te dizer, meu amado, que o príncipe da paz, ele vai tocar no esquife e ele vai ressuscitar você essa noite, ele vai ressuscitar a tua vida espiritual, ele vai mudar a tua vida, porque ele é Deus. O Espírito Santo de Deus quebrando o protocolo, ele quebrou o protocolo judaico, ele quebrou o protocolo da linhagem judaica, da genealogia, ele quebrou o protocolo de salvação, ele mudou a personalidade de Pedro, ele mudou toda a atitude de Pedro, meus amados irmãos. E o que acontece, meu amado, é isso que ele quer fazer na tua vida. Eu não estou me importando aqui esta noite se tu vai pular, se tu vai voar, se tu vai dar glória a Deus. Eu quero que tu saiba que tu precisa do Espírito de Deus na tua vida. Tu precisa do Espírito Santo de Deus na tua vida, aleluia. Glória a Deus, o Espírito de Deus está aqui esta noite. Você tem que abrir o seu coração. Diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará. Mais um pouquinho o Senhor vai ressuscitar aqueles que já dormiram. Mais um pouquinho o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Mais um pouquinho o Senhor vai levar para si aqueles que estão na sua presença. E o que temos eu e você para oferecer? Nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Ah, mas eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Mas quando o Espírito de Deus está na nossa vida, ele quebra protocolo. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, ele tem modificação. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, não dá para ser a mesma pessoa. Não dá para ser um morto espiritualmente. Não dá para ser um iceberg humano. Não dá para ser uma geleira. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, nós temos que dar fruto com abundância. Tem que ter diferença. Tem que ter convicção. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter
dificuldade. Ele estará contigo quando teu próprio irmão, teu próprio parente não te entender. Ele estará contigo quando as portas se fecharem. Ele estará contigo quando aquele que tu não esperava te deu uma facada por trás. Ele estará contigo quando tu estiver chorando, estiver com a boca no pó. Tu pode não ter amigo na terra, mas se tu tiver o Espírito de Deus, tu tem amigo no céu. E tu abre a tua boca e a vitória virá em nome de Jesus. É o Espírito de Deus, meus amados irmãos. Você tem que entender uma coisa, aleluia. O Espírito de Deus está me levando para outro lado. Você tem que entender que a obra de Deus é com sacrifício. A obra de Deus é com luta. A obra de Deus, meus amados, é dolorida. A obra de Deus, meus amados, é com lágrima. A obra de Deus é um deserto. A obra de Deus, você tem que levar as marcas de Cristo. Você tem que padecer. Você tem que sofrer. Ah, irmão, mas segundo me dizem, a gente tem que servir a Deus e tem que ser próspero. A gente tem que andar na presença de Deus e tudo tem que ser maravilha. Isso é mentira do diabo. Diz a palavra do Senhor em João ali: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. E aquele que carrega as marcas de Cristo, ele tem que dar glória a Deus por tudo, porque pode ser dificultoso a estrada, pode estar dentro de um deserto, pode estar chorando, mas tu tem que dar glória a Deus, porque tu sabe que Jesus já passou e tu está sendo aprovado por Ele, meu amado irmão. O Espírito de Deus tem que estar na nossa vida, aleluia. O Espírito de Deus tem que estar na nossa vida. O Espírito de Deus tem que testificar que nós somos filhos de Deus. Ah, meu irmão, mas esse culto está muito morno. Não importa. O que importa, meus amados, não é uma visita momentânea do Espírito de Deus. O que importa não é eu pular aqui agora e eu dar uns pulinhos. O que importa é a minha vida diária estar cheia do Espírito de Deus. O que importa é onde boto a mão, tudo dá certo. Aonde eu piso tem resultado. O que importa é onde eu vou, eu sou conhecido como servo de Deus. Quantos tem aí, meus amados, o Espírito de Deus? Mas você tem a certeza? Você tem a certeza que você tem o Espírito de Deus? Amém. O Espírito de Deus habita nessa igreja, meu amado irmão. Ah, irmão, mas tu está falando isso para bajular o pastor. Porque tu está na casa do pastor, é teu tio. Aí tu está querendo fazer uma